O chamado de Jesus para nós, irmãos, nesses dias, depois de mais de 2000 anos, continua sendo o mesmo. Jesus fez um chamado a todos aqueles que estavam andando pela Galileia. Jesus andou pelo mar da Galileia e começou a chamar a partir do mar da Galileia. E hoje em Florianópolis, 2017, depois de Cristo, ele continua chamando os discípulos dele. E o chamado continua o mesmo. O chamado de Jesus continua sendo aquele: se alguém quiser acompanhar-me, que negue a si mesmo, que tome a sua cruz e que me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Jesus disse isso, não apenas uma vez para os discípulos, mas disse isso várias vezes. E em todos os 4 evangelhos, você vai ouvir essa declaração de Jesus chamando os discípulos: quem quiser seguir-me, quem quiser acompanhar-me, que faça isso. E existem 3 atitudes, irmãos, que Jesus coloca como condição se alguém quiser ser discípulo dele. E a primeira é negar a si mesmo. A segunda é tomar a cruz e não apenas ficar com ela nos braços, mas morrer nessa cruz. E a terceira é seguir Jesus. Existe uma palavra que é contrária a essa, que tem sido pregada na igreja. Talvez você leu algum livro que fale a respeito de algo que vai te preservar, que vai te ajudar, que Jesus veio para tornar a nossa vida mais fácil. Mas isso é tudo mentira. Jesus não veio para tornar a nossa vida mais fácil. Jesus nos veio para nos dar vida e vida em abundância. E não fique desejando que Jesus torne a sua vida mais fácil. Quem quer que Jesus torne a sua vida mais fácil não pode ser discípulo. Vai ficar sempre na periferia, apenas querendo que Jesus multiplique o pão para que eu coma o pão. Vai ficar sempre na periferia, querendo que Ele me cure, querendo que Ele arrume uma coisa para mim, querendo que Ele arrume uma coisa aqui, outra ali. Ser discípulo de Jesus significa não querer uma vida fácil nesse mundo. Então, esse é o chamado que Jesus faz para a igreja dele. Você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. É isso que Ele está ministrando, é isso que Ele está falando. Não existe um outro chamado que Jesus tem para a igreja. Jesus, Ele quer nos dar alegria, Ele quer nos dar a paz, Ele quer nos fazer experimentar a justiça de Deus, Ele quer nos fazer experimentar cada benefício que Ele conquistou naquela cruz. Mas de modo nenhum, isso acontece sem a gente ser discípulo de Jesus. Quem não é discípulo de Jesus, não experimenta Jesus da maneira que precisa experimentar. Quem não é discípulo de Jesus, não consegue viver a plenitude daquilo que Deus está desejando que a igreja viva. Por isso a igreja, ela, na sua grande maioria, ela é tão rasa, ela é tão superficial, e como nós dissemos, ela é tão morna. E se você não estava aqui quando eu trouxe aquela palavra há 3 domingos atrás sobre arrependei-vos, e até mesmo você que estava aqui ouvindo aquela palavra sobre arrependei-vos, eu gostaria de fazer um apelo a você, que você entrasse no nosso site,
reviverfloripa.com.br, e você fosse ali no escopo daquela palavra onde tem o sermão, e você de alguma maneira ou imprimisse ou anotasse aquelas características a respeito da mornidão, e que você tivesse anotado aquilo ali e colocasse numa folha e pudesse estar em cima daquela folha durante muito tempo ainda na sua vida, para ver se existe ainda alguma coisa daquelas características na sua vida. Porque isso vai nos ajudar na nossa humilhação, vai nos ajudar no nosso quebrantamento, vai nos ajudar você a entender o que de fato Deus está querendo fazer e o que Ele está querendo transformar e mudar na nossa vida. E se eu posso dar um título para a palavra de hoje, seria: entregue tudo a Ele. Não existe vida cristã sem uma vida de entrega, sem reservas. Algumas entregas fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e a gente consegue ver isso nitidamente no meio da igreja, sem muito esforço. A gente consegue ver que as pessoas estão buscando servir a Deus. Lá em Filipenses 2,7 diz assim: contudo, mesmo que eu, Paulo, esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Paulo está dizendo que aquele povo está servindo ao Senhor, e não é difícil no meio da igreja a gente encontrar alguém que está desejando servir a Deus. Outro tipo de entrega é nossas contribuições. Filipenses 4,18 diz assim: Paulo fala: recebi tudo de vocês, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Toda a nossa contribuição, através de dízimos, através de ofertas, através de algum outro donativo, isso é visto no meio da igreja. Outra entrega é nosso louvor. Hebreus 13,15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós podemos louvar a Deus também, isso é visível, a gente vê aqui, vê ali, vê a igreja louvando. Agora, acima destas ofertas, dessas entregas, existe uma que é principal, e sem ela nenhuma outra entrega tem real valor diante de Deus. Se você não entender essa entrega que está acima de toda entrega, seu serviço não será reconhecido, suas contribuições só serão aceitas pelos homens, e o seu louvor será para Deus como algo que Ele não reconhece, como que Ele não lê o seu louvor. Então eu quero dizer para você, será que vale a pena a gente de fato ser igreja, ser salvo, entender tudo que Deus tem para nós e na verdade não entregar aquilo que Deus mais deseja? E o que é que Deus mais deseja? Vamos para Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. O que é que Deus mais deseja? O que é que Deus está procurando hoje? O que Deus está com os olhos aqui sobre a Reviver e sobre a igreja de Jesus na terra? O que é que Ele está procurando? Está escrito lá: portanto, irmãos, rogo-lhes. Agora tira do telão um pouquinho aí, porque eu quero enfatizar essa palavra portanto,
porque isso aqui não é um versículo isolado. Romanos, ele começa falando de algo precioso, depois ele vai aprofundando, e o apóstolo Paulo vai falando a respeito da obra que Cristo fez para nos libertar do pecado. Paulo vai falando a respeito da graça. Paulo vai falando a respeito de tudo aquilo que aconteceu para que esta graça chegasse a nós. Paulo fala a respeito dos judeus que não souberam entender o tempo que o Messias veio. Paulo começa a falar na epístola de Romanos, ele do 1 até o 12, ele dá como se fosse uma cosmovisão a respeito do benefício de Deus, da graça de Deus, e o motivo de que eu e você, nós estamos salvos. Quanto custou e o quanto tem em nós depositados por Cristo. E ele vai mostrando a profundidade disso. Aí sim, no capítulo 12, ele vai fazendo o fechamento disso. Quando você lê uma epístola, uma carta, um livro da Bíblia, leia ela por completo. Não leia pela metade. Comece do capítulo 1 e vai até o final, porque é uma coisa só. Então, Romanos 12, agora sim pode colocar, está dizendo: então, portanto, por causa de tudo isso que Deus fez por mim e por você, eu rogo-lhes. Veja, essa palavra rogo-lhes é uma imploração. Você já viu alguém rogando por você? Por favor. É isso que Paulo está querendo dizer para nós. Paulo está querendo dizer, por favor. É como se Paulo estivesse dobrando os joelhos diante de mim e de você nessa noite. É como se Paulo, o apóstolo Paulo, com tudo que ele tem, com tudo que ele é em Cristo, com tudo que ele recebeu, ele estivesse dobrando os joelhos diante de você, na frente da sua cadeira aí, falando: olha, eu te imploro, por favor, pelas misericórdias de Deus, veja isso, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, Paulo está dobrando os joelhos diante de você e de mim, diante da igreja, diante dos romanos, diante da igreja de Roma, e ele escreve, eu creio que com lágrimas nos olhos, e eu falo: olha, por tanta revelação que Deus nos deu, por tanta graça que Ele liberou, por tanto benefício que Ele nos deu, eu rogo a vocês, romanos, eu rogo a vocês, igreja, olha, pelas misericórdias de Deus, eu suplico a você que se ofereça agora como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este sim é o culto racional de vocês. Racional significa com entendimento, não é sem espiritualidade. Racional não é aquele cara que é frio. Racional, esse culto racional significa: eu estou entendendo o que estou fazendo, porque Deus já me deu, agora eu estou dando. É um culto racional, eu entendo, eu sei. Não é fanatismo, isso não é filosofia, isso não é uma ideologia, isso é alguém que sabe, que entende, que provou de Deus e fala: agora eu sei qual é o meu culto. E ele continua dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e, veja, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem sacrifício, irmãos, sem uma oferta do meu ser, da minha vida, não existe transformação. Você quer que Deus te transforme? Levanta a mão, quem quer que Deus transforme você? É impossível isso acontecer se não houver sacrifício. Veja, Romanos 12, 2 está depois de Romanos 12, 1. Não existe libertação sem sacrifício. Jamais eu e você, veja bem, eu digo com toda audácia, jamais
De maneira alguma. Você vai conseguir experimentar, eu vou conseguir experimentar e comprovar na minha vida a vontade de Deus. Irmãos, a transformação, ela é feita como que pelo fogo. O ouro fica mais refinado pelo fogo. Tem mais valor um ouro refinado pelo fogo do que um ouro que está bruto. A libertação, irmãos, é como que pelo fogo. Lembra dos 3 judeus na fornalha? Os 3 venceram um império inteiro por causa do sacrifício de si mesmo. Você sabe o que você vencer um império inteiro? 3 homens, porque não tiveram medo de nada, se entregaram a Deus totalmente, eles venceram um império. Hoje nós temos dificuldade de vencer coisas mínimas. E eles foram libertos das amarras que os prendiam, porque não tiveram medo de se sacrificar. Nabucodonosor falou: eu vou acender a fornalha 7 vezes mais. E eles falam com todo respeito. Eles não eram rebeldes, sem causa. Eles não eram ignorantes. Eles eram submissos à autoridade. E ele falou assim: ó rei, fique o Senhor sabendo que nós não curvaremos diante da sua estátua. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, com todo respeito, que eu jamais dobrarei meus joelhos diante da sua estátua. Hoje nós dobramos os joelhos, irmãos, por tantas coisas nesse mundo. Não damos ouvido à voz de Jesus para quase nada. Nós fazemos tudo que é melhor para nós, tudo que é bom para nós, tudo que é conveniente para nós. Estamos dobrando os nossos joelhos incessantemente diante deste mundo. E muitas vezes temos negado a palavra de Deus. Porque temos aberto mão de uma posição por causa de nós mesmos. Você já reparou isso? Ah, não é bem assim. Ah, não, mas eu acho que dá para fazer. A gente vai relativizando as coisas. Sabe quando é que a gente vai dizendo que não tem problema isso? É porque não tem sacrifício. Ah, pode ser assim. Não, não pode ser assim. Nós precisamos entender essa palavra, porque a igreja não entende a palavra sacrifício. Nós não entendemos, irmãos. Nós não queremos. Nós não vamos. Esse mundo ocidental e esse mundo capitalista é um ídolo. E ele oferece tudo que é de bom para nós. E esse tudo que é de bom para nós vai nos causando um dano que a gente não tem ideia. Eu fico perguntando, será que a nossa fé hoje, ela está tão aliançada com Deus, a ponto da gente poder falar para o imperador: pode me jogar no fogo, porque se o Senhor quiser me livrar, Ele vai. Se não, nós não vamos render a você. Será que a minha fé, a sua fé, está desse jeito hoje? Nós precisamos rever, irmãos, nossos conceitos. Se um ladrão chega, coloca a arma na sua cabeça e fala: eu vou roubar seu carro. Agora, eu posso não roubar se você negar Jesus. Você talvez vai dar uma engasgada, vai dar uma tossida. Não, como é que é? Vamos conversar então, peraí. Eu vou sequestrar seu filho e sua filha. Mas quem sabe eu não sequestro
se você negar Jesus agora, será que nossa fé, irmãos, está mais quente que a fornalha desse império? Porque se está, irmão, você vai sacrificar. A última coisa que você vai negociar é uma postura diante de Deus. Não estou falando que vai acontecer isso. Eu estou usando exemplos radicais para que hoje, no nosso cotidiano, a gente entenda. Porque de maneira nenhuma o Temer vai chegar para você e falar: nega Jesus, senão eu vou te jogar na fornalha. Porque o império brasileiro não tem fornalha. O império brasileiro tem arma na mão, na rua, o dia inteiro. Então a fornalha de hoje talvez seja uma arma na sua cabeça, na minha cabeça, falando para nós negarmos a Jesus. Você está entendendo? Isso é fornalha. São situações dificílimas, situações de praticamente vida ou morte. Mas talvez não precisa chegar nem a tanto para que a gente se dobre aos conceitos deste império. Sacrifício, irmãos, de si mesmo é a chave que abre a porta para você conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus de verdade? Ou você quer participar de uma reunião boa no domingo à noite? Porque as reuniões de domingo à noite, elas são um empurrão em você, para que você entenda, para que você enxergue, para que você tome uma postura. A reunião de domingo à noite não é um fim em si mesmo, ela é um meio. Talvez possa dizer que ela é até um início, para que você vá. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo para você. Você quer conhecer a Deus? O único caminho é pelo sacrifício. O sacrifício de si mesmo é o caminho que nos conduz para a intimidade com Deus. Intimidade com Deus hoje, eu creio que ela vale mais do que todo o ouro do mundo. Quem tem intimidade com Deus hoje, tem mais do que qualquer outra pessoa pode ter na face dessa terra. Eu pergunto para você: você tem intimidade com Deus? Eu não estou falando que você tem Deus no coração, não. Você nasceu de novo, o Espírito está aí. Eu estou perguntando se você tem intimidade. Se você tira a sua roupa diante de Deus. Se você está completamente nu diante de Deus. Se Ele tem toda a sua vida, e quando Ele vai tocar em você, em qualquer parte da sua vida, você não pula fora. Você fala: pode me tocar. Assim como o marido toca na esposa, a esposa toca no marido. A intimidade de um homem e de uma mulher, refletida na nossa intimidade espiritual. Hoje eu vejo que quando o Senhor quer tocar em algo, a gente dá uma esquivada. A gente é um febo, um sabonete febo, sabe? Escorrega da mão de Jesus o tempo todo. Não é? Eu gosto de brincar algumas vezes que nós somos crente Matrix. O Senhor está apontando uma arma para nós, a fim de nos matar, para a gente ter a vida que Ele quer, e Ele lança uma bala e a gente, opa, sabe lá o Matrix? A gente desvia, e a gente desvia tão bem quanto o cara lá do Matrix, que chega a ser impossível quase alguém acreditar. Como que essa pessoa continua vivendo dessa mesma maneira, recebendo essas mesmas palavras? Como que essa pessoa continua nesse cotidiano? Como que essa pessoa continua na rotina? Como que nada na vida dela muda? Como que não acontece nada? E o Senhor está falando, atirando. É porque você está se esquivando. É porque você não quer nada com Deus. É por isso que não muda. Porque não tem sacrifício. Sua vidinha é de lá para cá, de cá para lá. Não muda nada na sua casa, não muda nada no seu casamento, não muda nada na sua vida espiritual, nada, porque não tem sacrifício. Ah, muda minha vida, Senhor. Ele fala: que bênção, eu vou mudar. E Ele fica todo alegre quando a gente canta: muda minha vida, porque Ele nos leva a sério.
Mas depois, quando Ele nos toma pela mão e vai nos conduzindo ao lugar de cheiro de morte, a gente começa a escapulir. Intimidade é para poucos. Por quê? Não que Deus seleciona pessoas. Deus não te ama mais do que me ama, não me ama mais do que te ama, não amou mais os apóstolos, não amou mais os discípulos de primeira linha dele, ali em Nazaré, na Galileia. Ele te ama do mesmo jeito, e Ele quer te dar o que Ele deu ao apóstolo Paulo, Ele quer te dar o que Ele deu ao apóstolo Pedro, Ele quer te dar o que Ele deu para todos os grandes homens na face dessa terra: intimidade. Mas esses homens que viveram dessa maneira, souberam, entenderam, creram e agarraram essa palavra chamada sacrifício. Sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo é o combustível da presença de Deus em nós. Ah, irmãos. A igreja está vazia da presença de Deus. É porque falta combustível, falta combustão, falta queimar alguma coisa, falta ter alguma coisa para queimar, irmãos. Falta alguma coisa da nossa parte, não falta nada da parte de Deus. Se as nossas reuniões são frias, vazias, se as nossas reuniões não têm nenhum tipo de manifestação do sobrenatural, é por nossa causa, não é por causa de Deus, é porque nós não estamos cultivando a presença de Deus como deveríamos. Sacrifício, irmãos. Como que você chega aqui no domingo? Como que foi seu domingo? Eu conversava com alguém e falou: olha, a melhor hora da gente começar a reunião no domingo é 9:30 da noite. É a melhor hora de começar a reunião. Porque só 9:30 é que você vai estar talvez ligado naquilo que Deus está falando. A igreja se reúne, ela se reúne totalmente desligada. Vem para a reunião de oração, a pessoa está pronta para orar, é quando acaba a reunião de oração, não é quando inicia. Já notou isso aí? Nós chegamos desligados, nós chegamos carregados, nós chegamos pesados, porque não tem sacrifício, irmãos, não tem presença cultivada durante todo um dia. O rei Davi disse: olha, eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe alguma coisa. Ele estava falando de dinheiro, de ouro, para construir o templo de Deus naquela época. Eu não vou oferecer para Deus nada que me custe, porque Davi poderia dar uma oferta hoje, vamos dizer, de 100 mil reais. Nossa, que oferta, né? Dá para fazer, não é, engenheiro? Uma boa base, não dá? 100 mil reais você faz uma boa base, não faz? Agora ele falou que nada, 100 mil, isso aqui é café pequeno para mim. Isso aí, sabe o que vai acontecer? Isso não vai mexer comigo, porque com Deus eu sei que não mexe. Então ele vai e oferece muito mais do que ele deveria oferecer, porque ele entendeu o sacrifício. Eu não vou dar alguma coisa para Deus que não me custe alguma coisa. Sacrifício na vida espiritual é tudo que te custa alguma coisa. Se não te custa alguma coisa, não é sacrifício. Por exemplo, não é sacrifício você vir aqui no domingo à noite, não é mesmo? Se você tem carro, não é sacrifício. Eu quero ver se você viria, se você não tivesse carro, não tivesse linha de ônibus, não tivesse táxi e não tivesse Uber. Aí eu queria se você viesse vir para cá. Aí ia ser sacrifício. Porque você vem porque você tem carro. Você vem que você pode pegar ônibus. Se você tivesse sem carro, você não viria. Se tivesse chovendo, talvez não viria também. Se tivesse algum programa magnífico na televisão, talvez você não viria também.
Você viria de bicicleta da sua casa para cá? Ai, mas como é que eu vou? Vou chegar todo suado, suada. E os meus filhos, o que eu ia fazer? Estou citando exemplos para você entender no nosso cotidiano o que é sacrifício. Porque você vir aqui ficar no ar-condicionado, chegou com seu carrinho ali, parou na porta, deixou sua esposinha linda, toda maquiada, bonitinha, arrumadinha, de chapinha. Ah, vamos lá, agora eu vou estacionar na esquina, eu venho andando da esquina até aqui, aí eu sento, olha que bacana, tudo harmonizado, que legal, puxa, tá tão gostoso, tá tão agradável esse ambiente. Isso não é sacrifício. Sacrifício é o que você faz para ganhar seu dinheiro. Agora, e sacrifício para Deus? Você acorda 6 horas da manhã para ganhar seu dinheiro. E para Deus? Você já acordou alguma vez 6 horas? No sábado e no domingo? Hã? Porque eu sei que você é um trabalhador. 7 horas você está de pé, trabalhando. 8 horas você já está no serviço, trabalhando. Cumprindo seu horário. Isso é sacrifício, porque segunda-feira ninguém quer acordar 6 horas da manhã. Eu sacrifico para ganhar o meu dinheiro, mas não sacrifico para ter mais de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós só podemos, irmãos, ter os benefícios da parte de Deus. Veja, tem 3 benefícios tão grandes que nós precisamos entender: a esperança que Deus nos deu, a herança que Deus nos deu e o poder que Deus nos deu. Nós não podemos ter esses benefícios da parte de Deus, nem os benefícios da vida eterna, hoje, se a gente não entender sacrifício. Por isso Cristo começou a obra dele sacrificando. Vai lá para você ver em Efésios 5:2, que você vai ver como Cristo nos deu a oportunidade de sermos participantes com Ele. Você só pode ter a bênção que Deus te deu, você só pode ter a bênção que Deus te deu, se você entender o que Cristo fez por você. E Cristo não morreu na cruz por causa dos seus pecados, Ele se sacrificou pela sua vida. O perdão dos pecados foi uma consequência. Efésios 5:2 fala, o apóstolo Paulo diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Vejam, vivam em amor. Você está amando a Deus dessa maneira? Também como Cristo nos amou, e veja, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo se entregou por mim e por você, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, irmãos. Por isso eu e você podemos ser abençoados, porque houve sacrifício. A salvação você já tem, mas nada além da salvação você terá mais, se você não entender essa palavra sacrifício, e se você não se sacrificar. Nada mais. Nada mais a não ser salvação. Nada. Repito, você não vai ter nada de Deus. Eu não terei nada de Deus a não ser a minha salvação. E se eu não colocar ela em ação, eu perco até esse benefício que Deus me dá. Porque Deus dá o benefício. Você não quer o benefício, você não põe ele para rodar na sua vida, Ele vai falar assim: então você está fazendo desdém da minha salvação, porque nem ela você está valorizando. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Veja o que significa o sacrifício vivo, o sacrifício santo e o sacrifício agradável. 3 tipos de sacrifício, irmãos: vivo, santo e agradável. O sacrifício vivo é a minha atitude de ir para se entregar. Sacrifício vivo é a minha atitude de ir para o altar de Deus para se entregar. Altar de Deus não é isso aqui, ó. Não é esse tablado azul. Altar de Deus é a cruz. Sacrifício santo
é a minha atitude de sair, não é agora de ir, mas é a minha atitude de sair, para eu não me contaminar, nem me atrasar. Sair de quê, irmãos? Como eu sou um sacrifício santo, quando eu saio deste mundo mau, e veja, deste mundo bom. Diga a pessoa que está do seu lado, do mundo mau e do mundo bom. Agora fala para outro que está do outro lado, do mundo mau e do mundo bom. Você entende o que é mundo mau e mundo bom? Você entende? Você entende? Tem lobo mau e tem lobo bom. Sabia? Mundo mau é aquele que te corrói, é aquele que te contamina com as ideias, com o sistema e com o pecado que nele há, com a cobiça. Disso eu já sei, eu tenho que ficar livre mesmo, mas o sacrifício santo, ele vai também querer sair do mundo bom, porque o mundo bom, ele me atrasa. O mundo bom coloca peso. O mundo bom me embaraça. O mundo bom, irmãos, é tudo aquilo que nesse mundo tem, que não é pecado, mas que você fica preso nele e você não consegue caminhar na sua vida com Deus de uma maneira mais profunda. Você não consegue, porque nós estamos cercados de um mundo bom. Olha, toda a tecnologia que nós temos hoje, ela pode ser usada tanto para o mal, tanto para o bem. E ser usada pelo mal e pelo bem, não significa que aquela pessoa vai disseminar o terrorismo e outra pessoa vai disseminar. Abrace uma pessoa que está do seu lado. Porque nós ficamos enganados. Porque o mundo bom, a gente acha, não tem problema. Mas é o mundo bom que mais nos traz prejuízo. Porque do mundo mal, talvez você já esteja correndo. E eu espero que você esteja correndo mesmo do mundo mal. Que você não esteja em nenhum pecado. Que você não esteja vivendo a sua vida de pecado. Que você não esteja viciado em algum pecado. Isso eu espero. Se você tiver, você tem que fugir disso também. Mas o mundo bom é o que atrasa a obra de Deus na terra. O mundo bom é que faz eu e você nos atrasarmos. O mundo bom é que faz eu e você perdermos de vista o Senhor. O mundo bom do conforto, o mundo bom da tecnologia, o mundo bom do fast food, do aqui agora é minha vez, eu faço, eu quero. O mundo bom exalta o seu ego. Por isso o mundo bom tem que ser mandado embora. Eu tenho que fugir do mundo bom, porque o mundo mal traz morte. E o mundo bom, ele levanta seu ego. Já viu? Todas as propagandas hoje, comerciais, elas são do mundo bom. Te mostrando benefícios, atrás de benefícios. E o que está por trás do consumismo, do capitalismo? Eu não sou socialista nem nada, viu? Estou dizendo o que está por trás disso. O seu conforto, o seu ego. Começa a olhar as propagandas. Na verdade eu não queria que você olhasse nada. Mas quando você vê uma propaganda, que você possa olhar, puxa vida. Está vendendo um chinelo, mas na verdade não está vendendo um chinelo. Está vendendo uma paquera com a pessoa bonita que está daquele lado. Use tal chinelo. Porque se você usar tal chinelo, use tal fragrância de desodorante. Porque se você usar, olha esse carro, é muito melhor do que você tem hoje. Porque esse carro tem isso, tem aquilo outro. E aí começa a entrar o mundo bom. Começa a entrar o mundo bom.
E aí eu quero ganhar mais dinheiro, e aí eu quero me esfolar mais em trabalhar, porque eu quero ter algo melhor, porque eu quero me envolver com o mundo bom. E o mundo bom fala assim: vem em mim, porque eu estou bem fácil. O mundo bom diz: vem, pode vir. Não é mesmo? A igreja de Laodiceia estava no mundo bom. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, como nós já tínhamos falado. Ela dizia: eu sou rico, eu sou abastado, eu não tenho falta de nada. Talvez, meus irmãos, vão ter entre nós pessoas que não vão se preocupar com vida financeira mais. Glória a Deus. Agora, eu trabalhar e eu viver a minha vida inteira para que eu tenha segurança financeira e possa dar algum futuro financeiro para os meus filhos, sem olhar a minha vida espiritual, você está dando um tiro na sua cabeça, meu irmão, se você nasceu de novo. Porque você vai trabalhar para um mundo bom e ele vai amarrar você para Deus, ele vai colocar umas bem forte as amarras nos seus pés, vai embaraçar você, vai te dilubriar você, até o ponto de você falar assim: não preciso me sacrificar, porque o mundo mau, ele é tão terrível quanto o mundo bom. Preste atenção nisso, preste atenção no mundo mau e preste atenção no mundo bom. E tem o terceiro, sacrifício agradável. O que é o sacrifício agradável? É a minha atitude de permanecer nesse lugar de rendição. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo aqui esses 40 dias, nós estamos chegando na metade deles hoje, né? 26, nós vamos até dia 16 de abril, praticamente metade. A questão não é o que você está fazendo durante esses 40 dias, durante essa campanha. A questão não é se você está jejuando e orando, isso é muito bom, vamos fazer, vamos estar orando, vamos estar entendendo o que Deus está nos falando, vamos buscar entender. A questão é se você vai permanecer depois dos 40, que a maioria não permanece. Eu quero ver você jejuar sem ninguém mandar você jejuar. Eu quero ver você orar quando ninguém mandar você orar. Eu quero ver você se humilhar diante de Deus quando ninguém está falando sobre humilhação. Porque muitas vezes dependemos da palavra de outros, em vez de depender da palavra de Deus, para fazer aquilo que temos que fazer, numa permanência constante, o ano inteiro. Então, sacrifício vivo é a minha atitude de ir para se entregar. Sacrifício santo é a minha atitude de sair para não me contaminar nem me atrasar. Sacrifício agradável é a minha atitude de permanecer nesse lugar de rendição. E o que o sacrifício traz de benefício para mim e para você? Porque se Deus está nos pedindo sacrifício, é porque Ele quer nos dar algo muito melhor. Se Deus está pedindo de mim e de você que a gente entenda e vá sacrificar, é porque Ele quer te entregar algo. Primeira coisa é que nós ficamos firmes contra o assédio das tentações. 1 Pedro 2,11 diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se você está sacrificado, você está subindo alto na vida com Deus, a tentação já não consegue te alcançar. Tão de perto assim. Como estrangeiros e peregrinos no mundo. Você não é dessa terra, você não é desse mundo. Você nasceu aqui, mas seu lar agora é outro. Está difícil de enfrentar as tentações? Está difícil de não cair em tentação? Está difícil? É porque não tem sacrifício. Se tem sacrifício, é como se Deus colocasse uma película de borracha ao seu redor, que a tentação vai continuar vindo, mas ela vai bater e vai voltar. Tentação não consegue levantar um corpo morto.
Alguém sacrificado não consegue ser estimulado por nenhum tipo de tentação. Está difícil a tentação aí? Está caindo em tentação o tempo todo? Porque não tem sacrifício. Sacrifica você mesmo. E eu duvido que você vai continuar cedendo à tentação. Ficamos livres da escravidão do pecado. Romanos 6, de 6 a 8 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Não precisa ficar pedindo então para que Deus te crucifique. O seu velho homem já foi crucificado com ele. Veja, para que o corpo do pecado seja destruído. Repita comigo: o corpo do pecado. O que te traz problema, irmãos, é o corpo do pecado, porque é esse corpo do pecado é que tem cobiça. Então, foi crucificado com Cristo para que ele seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, ou quem se sacrificou, foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Imagina, irmãos, você ficar livre da escravidão do pecado, e já não mais o pecado já está dominando sobre você. Você vai ficar livre do pecado. Muitas vezes quando a gente fala do pecado, as pessoas pensam só em atos sexuais, impuros e lascivos. Não, não, não. É isso também. Vai para Gálatas capítulo 5, você vai ver ali os frutos da carne: discórdia, inimizade, briga, contenda, ciúme, inveja. As coisas que você acha que não tem nada a ver. A mentirinha branca. Sabe isso? O jeitinho brasileiro. Isso aí é pecado, irmão. O jeitinho brasileiro é pecado. Preencha um formulário aqui para você ver se você vai dar nessa vaga. Aí vai estar lá: você já fez isso, aquilo, outro. É preciso responder isso aqui mesmo? Não. Coloque aí qualquer coisa aí. É só mesmo. Aí você, com a consciência te acusando, lá dentro, a luzinha vermelha, e você vai e risca, porque você está mais preocupado em obedecer a Deus do que, você está mais preocupado com o dinheiro do que obedecer a Deus. Você está querendo mais a vaga para você. Vocês estão entendendo? Coisas pequenas, irmãos. Escravos do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. O que nos liberta, irmãos, é o sacrifício de Cristo, e quando eu me identifico com Ele na cruz. Irmãos, nós não teremos problema se a gente entender sacrifício de si mesmo. Você não vai ter problema na sua vida, a não ser com o diabo. Porque problema com você mesmo você não vai ter. Porque as suas... Como é que eu posso dizer? Suas mazelas, seus questionamentos, seus pensamentos, suas inclinações, suas motivações, suas dúvidas, suas depressões, suas ansiedades, suas preocupações, suas aflições, elas vão diminuindo, elas vão diminuindo, elas vão diminuindo. Porque você entendeu, irmãos, que é sacrifício de si mesmo. E aí vai começar a levantar o diabo. Mas é melhor que se levante o diabo do que se levante o seu eu. Porque o seu eu, você consegue chamar para conversar. Não, senta aqui, vamos bater uma conversa. Eu e você mesmo. Vamos ver se a gente consegue um jeitinho para a gente poder. Agora com o diabo, se ele aparece na sua frente, se você começa a ser perseguido porque está fazendo a vontade de Deus, você vai falar: oh Senhor, obrigado, porque eu estou sendo perseguido, porque estou anunciando o seu nome, porque estou fazendo a coisa certa. Ficamos livres. Por que sacrifício de si mesmo? Porque nos leva a andar no Espírito, irmãos. O que mais eu e você precisamos desejar, além de andar no Espírito? Irmãos, é como se você estivesse andando de jegue nas ruas dessa cidade, e o Senhor fala para você assim: tem um helicóptero guardado para você na base do exército. Não, deixa eu andar de jegue, tá bom. Nós não precisamos andar de helicóptero, nós não precisamos andar
de nada. Mas a comparação é idêntica. Quando você anda na carne, você anda de jegue. Quando você anda no espírito, você anda de helicóptero. A igreja está na carcunda desse jegue. E nós estamos chorando, lamentando. Os nossos tempos com Deus são mais tempos de choro das nossas mazelas do que intimidade com Deus. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e começamos a reclamar com Deus, mais do que adorá-lo. Nós começamos a chorar, por causa daquilo outro. Ai Deus, eu te peço isso, faz isso por mim, faz aquilo outro. Estamos andando de jegue. E depois queremos que Deus faça a gente andar mais rápido. Jegue não anda mais rápido. Helicóptero anda mais rápido. Helicóptero passa por cima. Helicóptero está habilitado. Até quando, irmão, você vai ficar satisfeito com o seu velho homem governando a sua vida? Até quando você não vai ter uma conversa séria com ele e falar, olha, é verdade, não tem outro caminho para você. Você vai para o lugar de sacrifício. E ele vai chorar com você. Ele vai tentar te convencer. Ele vai tentar falar, não, olha, mas dá para fazer a obra desse jeito, dá para a gente viver a vida com Deus dessa maneira, dá para a gente fazer assim, assado. Não precisa de tanto, não precisa de entregar tudo, não precisa ser tão radical assim. Não, mas você tem que ter um tempinho para você também. Como é que vai fazer? Agora só Deus, só Jesus. Não é bem assim. Você tem tantas coisas boas. Como assim? Não, tire um tempinho para você. Você já orou muito. Olha, você jejuou 40 dias. Orou mais do que você nunca orou. Agora tira um tempo aí e fica tranquilo. Não tem preocupação nenhuma mais. Fica na paz. Essas conversas do velho homem para nós. E aí a gente não anda no Espírito. Agora eu te pergunto, o que é mais importante na vida de um crente do que andar no Espírito nesses dias que nós estamos vivendo? O que é mais importante para mim, para você, do que andar no Espírito? Poucos na igreja sabem o que é andar no Espírito. Porque amam o seu jegue, alimentam o seu jegue e têm um jegue de estimação. Não larga ele e não coloca ele no lugar de sacrifício. Porque tem medo de perder o jegue. Nós não andamos no Espírito, irmãos. É por isso que nossa vida está tão emaranhada de tanto problema. Por isso que quando você chega para orar, sua cabeça está explodindo de tanto pensamento, você não consegue orar. Por causa que você está andando de jegue. Você vai abrir a palavra para ler, você não consegue ler a Bíblia. Porque você está pensando naquilo outro. Você lê a Bíblia uma vez na semana e quando lê, você não consegue ler. Você ora uma vez na semana e quando vai orar, você não consegue orar. Porque está preocupado com o jegue. Meus irmãos, vamos largar esse jegue. Não apenas largar ele, vamos entregar ele para o lugar de sacrifício. Não quero andar mais de jegue, porque tem um helicóptero para mim esperando. Vida no Espírito, irmãos. Andar no Espírito, o maior benefício que Cristo nos deu nessa terra. Andar no Espírito, andar pelo Espírito, andar pelo poder do Espírito. Ande pelo poder do Espírito e jamais você vai dar lugar a essa carne imunda, corrupta, que te leva para o pecado, que te afasta de Deus. Você jamais será o mesmo, a sua casa jamais será a mesma, a sua família jamais será a mesma, se você começar a andar no Espírito. Quando começaremos a andar, irmãos? Quando houver sacrifício. Gálatas 5, 16-18 fala: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum. Você tem que riscar essa palavra na sua Bíblia. Você tem que sublinhar ela. Você tem que desenhar ela. Você tem que tirar ela da sua Bíblia, até comer ela se fosse possível. Quando você ver algumas palavras dessa, a palavra diz nunca, jamais, de modo nenhum. Você tem que acreditar nisso, você tem que botar sua fé nisso.
Veja o que a palavra de Deus está falando comigo e com você. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum. O que é de modo nenhum, irmãos? Nunca, jamais, de maneira alguma, você vai satisfazer os desejos da carne. Se você é discípulo de Jesus, ou quer ser discípulo de Jesus, você vai se preocupar em nunca jamais satisfazer os desejos da carne. Agora, se você não é discípulo, nem quer ser, talvez essa palavra não está fazendo diferença nenhuma na sua vida. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que é que nós desejamos? A fazer a vontade de Deus. Mas a carne fala, não faça a vontade de Deus. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Que lei é essa? A lei do pecado. Outra coisa que nos traz benefício, irmãos, quando nós nos sacrificamos, é que esse sacrifício nos leva a andar mais rápido para conhecer e viver a vontade de Deus. Você quer andar mais rápido para conhecer a vontade de Deus? Você quer andar mais rápido para viver a vontade de Deus na sua vida? Ou você está satisfeito com a vida que você está vivendo com Deus? Porque eu digo, existe muito mais para nós vivermos. Existe muito mais para nós vivermos com Deus do que nós temos vivido hoje. Muito mais. 1 Pedro 4, 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, ou sofreu na carne, veja o que a palavra diz: armem-se também do mesmo pensamento. Veja, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Mau desejo humano é coisa ruim e coisa boa que não faz você viver a vontade de Deus, que te atrasa a viver e conhecer a vontade de Deus. O que tem atrasado você de viver a vontade de Deus? O que tem atrasado você de correr para a vontade de Deus? Isso é um pensamento mau, isso é um desejo mau, mesmo que seja o entretenimento. Tudo aquilo que te afasta de conhecer a Deus e de correr mais rápido para Deus é um inimigo na sua vida. É um inimigo na sua vida. Outra coisa é que nos faz ganhar a Cristo e conhecer a Cristo. Oh, irmãos, nós somos como igreja a noiva de Cristo. Se você não está interessado em conhecer a Cristo, talvez você nem igreja é, nem nasceu de novo, nasceu. Porque depois que você nasceu de novo, irmãos, e você recebe o Espírito de Deus e começa a ler essa palavra, a única coisa que você quer saber é de Cristo, é conhecer mais a Cristo, é ter mais a Cristo, é ver a Cristo sendo revelado através de você, é ver que Cristo como perfeito está tomando o lugar do imperfeito, é ver que Cristo como incorruptível está tomando o lugar do corruptível, é ver que Cristo forte toma o lugar do fraco, é ver que Cristo o sobrenatural toma o lugar do superficial, é ver que Cristo, como grande, toma o lugar do pequeno. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Quando veremos a glória de Deus se manifestando através da nossa vida? É possível, é para nós, é para hoje, é para a igreja, é para todo filho e toda filha. Mas nós queremos ainda andar de jegue. Esse é um problema. Nós estamos contentando com pouco. Estamos contentando com a salvação. Irmãos, Jesus Cristo não veio para essa terra para salvar pecadores, irmãos. Jesus Cristo veio nessa terra para expressar Ele através de mim e de você. Perdão de pecados é uma consequência. Cristo está sendo expresso através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, com a vizinhança. Cristo está sendo expresso.
Ou não? Cristo em nós. Cristo em nós. Filipenses 3, de 7 a 11, diz assim, o que Paulo fala, mas o que para mim era lucro, para a ceia considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Você pode dizer isso, irmão? Eu quero perder todas as coisas para conhecer a Cristo. Isto é vida de sacrifício. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, não que eu ache que sou bom demais e que minha vida já está boa demais. Não, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E Paulo mira bem no El Blanco, bem no meio dos olhos do boi, na mosca. Olha a mira de Paulo. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. Quero conhecer a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sim ou não, irmãos, que a igreja está vivendo uma farsa religiosidade, uma farsa espiritualidade? Sim ou não? Que nós estamos vendo mais na carne do que no espírito, sim ou não? Que Deus tenha misericórdia de nós. A palavra já está aqui, o Espírito já está aqui. Nos basta entender essa palavra, sacrifício de si mesmo. Deus não está interessado nos seus 90%, Deus está interessado no 100%. Não dê para Deus 99%, Ele não vai poder fazer nada na sua vida. Dê a Ele 100% e você verá Deus fazendo. %, irmãos. É isso que Deus quer. Fecha seus olhos. Quando a gente pensa naquilo que Ele fez por nós, se sacrificar seria muita coisa. Quando você pensa em tudo que Cristo fez por você, do que Ele era e do que Ele se tornou, do que Ele tinha e se esvaziou, do que Ele te livrou, só porque nos ama, não porque merecíamos nada. Será que quando eu e você pensamos naquilo que Ele fez por nós, se sacrificar seria muita coisa? É muita coisa para mim, para você, dedicar mais tempo em oração? É muita coisa para mim, para você, gastar mais tempo em cima dessa palavra? É difícil isso para mim, para você? É difícil, pensando no que Cristo fez, eu largar as coisas boas deste mundo que me impede de correr na minha vida espiritual? Um grande homem de Deus faz uma pergunta: as coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? As coisas pelas quais você tem vivido valem a morte de Cristo? O Senhor nos ama tanto, irmãos, mas nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, para que a gente possa amá-lo mais. Você não pode dizer que ama Deus se você não está se sacrificando. Amar a Deus sem sacrifício é religiosidade. E Deus abomina a religiosidade, porque a religiosidade está baseada na justiça própria.
A justiça que provém de Deus é Cristo. Mas para que Cristo viva e se manifeste em mim e em você e no meio da igreja, nós precisamos permanecer no lugar de sacrifício. Você precisa dar o que te custa, mesmo que isso doa. Mesmo que isso doa. Você vai ter de Deus o tanto que você se entregar para Deus. Viver para Deus, irmãos, é viver uma vida de entrega totalmente para os interesses do nosso Pai. Nós somos resgatados desse mundo, não é para viver uma vida confortável, salvo. Não, irmãos, nós não fomos resgatados desse mundo para a gente apenas ficar livre da condenação do inferno. Nós como igreja, nós temos um papel excelente, mas que poucos estão atentos, que poucos estão entendendo. Eu clamo a Deus que Ele abra os seus olhos nessa noite, para que você faça mais diante de Deus, não diante das pessoas, que você faça mais diante de Deus, para que as pessoas vejam que você tem Deus. Eu quero chamar você que ouviu o que o Espírito diz. Se você ouviu, entendeu, se você ouviu o que o Espírito diz a você, eu quero que você venha aqui, fique no meio, fique de pé aqui. Eu quero orar por você.